Estamos de volta, abordando com você a possibilidade do Espiritismo mudar a sua forma de pensar, a sua visão de mundo, a sua forma de estar aqui na Terra, de vivenciar as questões mais difíceis que nós estamos atravessando agora, nesse complexo momento de transição. Nós paramos no bloco anterior dizendo que alguns representantes das ciências exatas desejam repetir as deduções nietzscheanas pretensamente renovadas pelos novos ares das descobertas genéticas, desejando abortar Deus da criação, ou então, no campo da filosofia acadêmica, considerar Deus apenas como imanente na criação, como queria Spinoza e Merleau-Ponty. Mas isso é um erro. Deus existe, segundo a primeira questão do Livro dos Espíritos. Ele é a inteligência primeira, causa primária de todas as coisas. Por outro lado, o judaísmo permanece na expectativa auspiciosa da vinda do Messias, que deve restaurar a terra prometida ao povo eleito, de acordo com as suas crenças, que, embora respeitáveis, repete há milênios por meio de alguns de seus seguidores ortodoxos e fundamentalistas os atavismos do povo capelino dessa vertente. E dá como justificativa o fato de que enquanto ele não vier, haverá guerras e fome, vícios e morte, sem se conscientizar de que eles próprios tornaram-se instrumento da mesma jihad que condenam e combatem furiosamente em terras palestinas e israelenses. Ausentou-se a ética militar dos campos de batalha. As guerras são sustentadas pela população, convencida de que planeja a própria salvação eterna no paraíso prometido pelo Deus vingador do Talmude. No Ocidente, a partir das 3 grandes religiões monoteístas que serviram de base para as milhares de seitas e crenças existentes hoje no mundo, difundidas principalmente no continente norte-americano e criadas e mantidas pelos impérios de marketing religioso, arrastando milhões de adeptos a buscar Deus fora de si, nos templos, nos representantes eleitos por Ele, pois somente assim podem salvar-se. Encontramos também o conceito do Deus, em minúsculas, portador da chama da vingança que nunca se apaga. Em verdade, não há salvação vista desta forma. Nós constatamos, sim, que nunca foi tão necessário o autoconhecimento quanto agora, nesse momento que a filosofia espírita define como sendo de transição consciencial. O autoconhecimento, fruto do sentimento de religiosidade, expandido da casca física que jaz amorfo e estanque à espera de algo que o desperte, um instrumento pelo qual as religiões de periferia consciencial, aéticas, têm trabalhado as consciências infantis, definitivamente não é autoconhecimento. José Herculano Pires, o filósofo espírita, num de seus livros chamado Agonia das Religiões, destaca o desenrolar desse processo. Associando-nos ao seu pensamento, dizemos que as religiões moldadas à la carte nada têm a ver com a verdadeira fé, aquela que trazemos conosco, pois ela é parte de nós, que fomos criados à semelhança divina. Aquela que desperta vagarosamente na duração bergsoniana, o filósofo Bergson o descreve o tempo eterno e infinito, sem limitações de qualquer natureza, sob o ímpeto da lei de progresso, que é parte intrínseca da consciência do ser, da sua consciência, da consciência de todos nós, manifestando-se ao longo da sua jornada nas diversas regiões ontológicas, ou seja, mineral, vegetal, animal e, finalmente, hominal, pelas quais transita a caminho da sua plenitude. Para que você possa entender melhor,
Já que o nosso tempo é escasso, veja-se as questões de número 100 a 110 do Livro dos Espíritos e também a questão de número 540. Como nós podemos nos afastar dessa fé grandiosa e sancionar crimes e desditas em seu nome? Como podemos colocar em tais mãos infelizes os nossos sentimentos mais puros e que nos relacionam com Deus que está em nós? Porque a espiritualidade humana está ligada a esse processo decadente? A espiritualidade do ser é parte do ser, pois ele é, na sua natureza real, espírito. E isso nada tem a ver com as religiões massificantes, midiáticas e comerciantes da atualidade. Em suas origens, as mensagens trazidas pelos grandes personagens da história, grandes vultos missionários, pois que seres em fase evolutiva avançada em sua grande maioria, como irmãos mais velhos em espírito, que educam os espíritos mais jovens que somos nós, transformaram-se nas religiões, restritamente decodificadas ao entendimento das criaturas. Jesus, o maior deles, pois que ser em plenitude, foi inserido no contexto mitológico das diversas etnias e nações da antiguidade. Veja-se também o livro de Herculano Pires chamado Revisão do Cristianismo para maiores detalhes desse processo. E transformado em divindade, Jesus transformado em divindade de um panteão mitológico, tal como Apolo, filho de Zeus, trazia no seu séquito seus sacerdotes e sacerdotisas, seu culto e cerimoniais. Veja-se também esse processo começado lá atrás no Concílio de Nicéia e tão interessantemente colocado pelo autor Wallace Leal Rodrigues na obra A Esquina de Pedra. Concílios sobre concílios para nossa autolibertação, ou melhor, apagaram a mensagem, concílios e concílios, apagaram a mensagem daquele que viera mostrar-nos o caminho para a nossa autolibertação e para a libertação dos atavismos trazidos pelos capelinos, mesclados e cultivados com os da própria população infantil, mentalmente infantil da época. Ele, Jesus, que autolibertara-se por força do amor que todos trazemos em germe. E ao discutirmos a força de uma revelação de que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ao analisarmos os seus atributos, aqueles que por ora nós temos acesso, e sabermos que fomos criados à sua semelhança, podemos começar a entender o grandioso plano divino para a criação, que se dá de forma incessante, paulatina e eternamente. Ampliamos o nosso entendimento não a caminho de uma pretensa egolatria, como muitas doutrinas e ideologias positivistas o fizeram, ou de um modo de pensar eminentemente ateu ou agnóstico, mas colocamo-nos em nosso lugar no infinito, na duração, a caminho da luz e do amor, pois estes estão em nós. Por isso, não há mais justificativas para a violência religiosa e para nenhuma categoria de violência. Já não há mais espaço para sentimentos menores como inveja, ciúme, mediocridade, hipocrisia, pois se inadvertidamente os abrigarmos, serão de curta duração. Sabemos estar destinados à felicidade real, aquela do espírito, que se atualiza e autorrealiza-se a cada reencarnação quando renova os seus objetivos para a vida. Este é o determinismo divino para os habitantes de um plano de contrastes violentos como é o nosso, de provas e expiações, em trânsito para a regeneração de nossas consciências, cansadas de tantas pelejas, de tantas agressões e autocídios físicos e mentais. Não mais buscaremos os vícios, pois esses nada fazem por nós, ao contrário, aliena-nos da realidade. Não mais imergiremos na violência cotidiana, odiando a tudo e a todos os que não são como nós, ou que nos espelham os próprios conflitos internos.
não mais veremos no outro o antagonista, mas o irmão que busca igualmente a sua libertação. E abrindo simultaneamente mentes, corações e braços, diremos a ele: vem, meu irmão, você não está só. Nós não estamos sós, pois a nossa jornada rumo ao infinito apenas começou. Nós vamos para o momento de leitura, trazendo para você palavras do filósofo estoico Epíteto. Epíteto, a arte de viver. Não tente fazer as suas próprias regras. Comporte-se em todas as questões grandes e públicas, pequenas e domésticas, de acordo com as leis da natureza. Harmonizar sua vontade com a natureza deveria ser o seu maior ideal. Onde você pode praticar esse ideal? Nos detalhes da sua vida diária, com as suas tarefas, seus deveres pessoais e específicos. Quando realizar essas tarefas, tais como tomar banho, por exemplo, faça-o tanto quanto lhe for possível, em harmonia com a natureza. Quando se alimentar, tanto quanto lhe for possível, faça-o em harmonia com a natureza, e assim por diante. O que fazemos é menos importante do que a maneira como fazemos. Quando compreendemos realmente esse princípio e vivemos de acordo com ele, embora as dificuldades continuem a surgir, já que também são parte da ordem divina, assim, ainda assim, será possível ter paz interior. Epíteto, a arte de viver. Como você bem viu, nós temos toda a possibilidade de compreendermos os verdadeiros valores da vida, buscando inclusive recursos na filosofia antiga, a filosofia estoica, por exemplo, que trouxe para nós grandes pensadores que deixaram não somente exemplos, mas também uma herança de conhecimento da vida prática. Muito bem, nós estamos encerrando o nosso programa Filosofando de hoje, mas não sem antes aproveitar a oportunidade para mais uma vez te convidar para que você se torne parceiro da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, que agrega a TV Mundo Maior e a Rede Boa Nova de Rádio. Grande parte das equipes que trabalhamos nas emissoras somos parceiros, nós, os profissionais que trabalhamos aqui com você. Por isso, você está recebendo esse programa com a qualidade que você merece. Portanto, faça parte da nossa equipe, telefone hoje mesmo, 0800 12 18 38, associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. E tem mais, você sabe que com a sua contribuição, você também ajuda a manter os inúmeros internados da unidade de longa permanência das Casas André Luiz. Faça parte e até o próximo Filosofando. Fique com Deus.